Mensagem número 38, salvar-se, baseada na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, onde ele diz: palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Emmanuel comenta: é digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que, logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder. Os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz. Os egípcios desciam à decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade, e a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. E essa mensagem, ela recoloca esse conceito de salvação dentro da visão espírita, né? E aqui no caso, como o título é salvar-se, então está se referindo à salvação de nós mesmos, ou seja, ao nosso próprio caminho para a gente se libertar das nossas próprias imperfeições, né? Salvar-se, é nesse sentido, né? Só que eu estou dizendo que recoloca esse tema na visão da doutrina espírita, porque a visão da doutrina espírita, ela não é salvacionista, ela é evolucionista, né? Ou seja, quando a gente estudou as 10 leis morais que constam do Livro dos Espíritos, uma delas é a lei do trabalho, né? Só que a lei do trabalho, quando aparece no Livro dos Espíritos, não é o trabalho nesse sentido que a gente coloca hoje na nossa sociedade contemporânea, né? Ou seja, trabalho propriamente profissional, mas é o trabalho que o espírito empreende para a sua própria renovação interior, né? Então, a doutrina espírita, ela tem essa visão. Ela tem essa visão de que Jesus veio ao mundo para nos salvar, mas não que ele fosse fazer o trabalho por nós, mas ele deixou o roteiro, né, a ser seguido para que a gente alcance a tão sonhada, vamos dizer assim, perfeição espiritual, ou seja, a libertação de todo sofrimento. Em outras palavras, é isso, né? Ele deixou o caminho que leva à libertação do sofrimento. Tanto é que em determinada parte do Evangelho, ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa afirmação, às vezes, ela parece até uma afirmação assim, vamos dizer assim, narcisística, né? Quer dizer, só eu sou o cara, né? Mas não é isso. É que nesse momento em que ele pronuncia essa frase, ele está falando a partir de um lugar que é o lugar mais essencial dentro de todos nós, que é a nossa natureza divina. Então, ali quem está falando não é Jesus, ali quem está falando é o Cristo, ou seja, a natureza divina que habita nele, né, e que já estava plenamente realizada e que habita em nós em potencial e que nós precisamos realizar. Então, quando ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por mim, ele está falando desse ponto de vista, ou seja, ninguém vai ao Pai, ninguém vai alcançar a perfeição espiritual se não se conectar com essa sua centelha divina, né, com a nossa centelha divina que habita dentro de todos nós, né? A doutrina espírita, ela nos esclarece que nós, por exemplo, que estamos encarnados, isso aqui até nós já dissemos várias vezes aqui,
temos uma constituição trinitária, ou seja, de 3 partes: espírito, perispírito e corpo, né? O perispírito e o corpo são 2 veículos de manifestação da nossa, vamos chamar assim, inteligência primordial, que é o nosso espírito, a nossa centelha, né? Nós temos o corpo espiritual, né? Onde, digamos assim, é o que a doutrina espírita chama de perispírito, né? Ou seja, o nosso corpo sutil, né? Onde estão acumulados todos os arquivos de experiências que nós tivemos ao longo de nossas incontáveis vidas anteriores e dessa vida também. Tudo vai sendo guardado ali, positivo e negativo, luz e sombra, né? E esse perispírito, quando a gente reencarna, ele molda o nosso corpo físico com todas as características físicas, psicológicas e cognitivas que a gente traz, né? Então, quando a gente diz assim, nossa, fulano tem talento para arte, ciclano nasceu muito inteligente, né? O outro é um grande musicista. Por quê? Porque no corpo espiritual esses talentos vão sendo, vamos chamar assim, arquivados, né? Porém, quando a gente está falando da nossa centelha divina, nós não estamos falando nem desse corpo espiritual, nós estamos falando do que está por detrás dele, né? E que não tem palavras para descrever. Porque o corpo espiritual, quando um vidente diz assim, olha, um médium vidente diz assim, estou vendo o espírito de Emmanuel, por exemplo, ele está aqui entre nós, e ele é vidente, ele tem essa capacidade de ver. Mas ele está vendo o que, na verdade? Ele está vendo o corpo espiritual de Emmanuel, né? Ele está vendo uma forma também, né? Então, quando nós falamos de espírito, nesse sentido que a gente está colocando aqui, espírito, perispírito e corpo físico, nós estamos falando dessa essência, dessa centelha, que não tem como descrever em palavras, né? A gente chama de centelha porque assim, é algo que aproxima de uma noção, para que a gente tenha mais ou menos a ideia de que é algo luminoso, de que é algo que clareia o caminho, de que é algo que ilumina, enfim. Mas tem muitos outros nomes, né? Os budistas eles vão chamar de natureza primordial, ou seja, é aquela coisa que é a primeira, né? Porque o perispírito ele já surge, né, como consequência das ações dos espíritos. Mas o espírito propriamente, a nossa essência, ele é primordial, não tem nada que o antecede, né? Por quê? Porque ele é divino, ele é de natureza divina. É como Deus, né? Não nascido, os budistas vão dizer assim, né? Não é uma coisa, é uma coisa eterna. É difícil da gente compreender isso racionalmente, mas é preciso que a gente use essas expressões negativas, né? Tipo não nascido, para quê? Para a gente saber que não é algo que possa ser concebido pela nossa mente, porque se nós concebermos, já podemos saber que estamos no caminho errado. Se a gente descrever, é isso, é assim, tem uma forma tal, é azulzinho, é luminoso, né? A gente fala algumas coisas sobre ele para aproximar da concepção, mas ele é uma coisa indescritível, né? Que não tem como a gente conceber. Bom, mas eu estou falando tudo isso por quê? Por conta daquela frase de Jesus, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, nós não atingiremos a iluminação ou a perfeição espiritual se não conseguirmos fazer esse trabalho de nos conectarmos com a nossa natureza interior. E a nossa mensagem de hoje está falando de quê? Salvar-se, né? Então, salvar-se significa a gente entender que a nossa, vamos chamar assim, mente espiritual, né? Essa centelha que habita dentro de nós, ela é totalmente não condicionada, né? Ela não tem nenhum tipo de condicionamento, ela não tem nenhum tipo de marca mental, ela não tem nenhum tipo de preconceito, de premissa, né? Ela é uma natureza que ela, diante de qualquer situação, ela consegue, se a gente estiver conectado com ela, a gente consegue achar uma solução para aquela situação específica. Por quê? Porque ela não tem preconcepções, ou seja, concepções anteriores. Ela é pura, aberta, né? Então, eu várias vezes aqui já citei vários exemplos de Jesus, porque Jesus, segundo nos ensina a doutrina espírita, ele já nasceu com essa natureza totalmente realizada. Ele já bebezinho, ele estava conectado com isso, né? E o que acontecia então? Durante toda a vida dele, com todas as situações com que ele se deparou, ele conseguiu achar uma alternativa adequada para cada uma delas, né? Então, por que ele achava isso? Porque quando ele olhava para os seres, ele não via nos seres aquilo que eles estavam manifestando, mas ele via lá no fundo deles essa centelha divina,
querendo de alguma forma e buscando de alguma forma a felicidade, só que de forma equivocada, que é o que a gente tem chamado aqui sempre de ignorância, né? Então, quando ele, por exemplo, se encontrava com os fariseus, um exemplo que a gente já citou aqui várias vezes, né, ele olhava para os fariseus, via que eles tinham essa centelha, que eles também tinham essa centelha compassiva e amorosa, só que eles estavam totalmente equivocados, porque eles estavam orgulhosos dos seus conceitos religiosos super limitados, né? Achando assim que a lei de Moisés, né, aqueles rituais mosaicos daquela época eram o caminho, né, e que fora daquilo não havia outra alternativa, né? Já Jesus, quando ele fala de caminho e quando ele fala ninguém vai ao Pai se não for por mim, mas ele não fala em cristianismo, ele não cria uma doutrina, vocês entendem? Ele não tem sectarismo nenhum, ele está só dizendo que ninguém vai ao Pai se não for por esse caminho de se conectar com essa natureza que não tem preferência. Não tem preferência pela lei de Moisés, não importa se for a religião egípcia, não importa se for o budismo, não importa se for qualquer outra filosofia, desde que nos leve a nos conectar com essa amorosidade, com essa compaixão que habita dentro de nós. É essa a questão. Então, como ele não falava de cristianismo nem de nenhum ismo qualquer, né? Então, ele está falando de um caminho que é um caminho aberto para todos, desde que se disponham a fazer o trabalho de autoaprimoramento. Por isso que a gente volta aqui ao que a gente estava falando no começo do nosso comentário. Salvar-se, então, significa se empenhar, né? Se motivar para seguir esse caminho, né? Que é um caminho de reforma íntima, é um caminho de autotransformação. E que não é um caminho fácil, né? Para usar a palavra que a Bela muito bem colocou aqui, é um caminho muito desafiador, porque ele nos desafia a abandonarmos a nossa própria identidade, né? Porque a nossa identidade ela está desconectada disso, né? Ela tem apego, ela tem desejo, né? Ela tem uma série de situações que ela tenta controlar, que ela tenta manipular. Então, abrir mão disso não é uma tarefa muito simples, né? Às vezes você dá uma esmola para alguém que está precisando, fazer uma caridade material, é muito mais fácil do que abrir mão, vamos dizer assim, do que a gente entende que somos nós mesmos, mas na verdade não é o nosso verdadeiro eu, né? Mas é o que a gente está habituado a lidar, né? Então é como se a gente dissesse assim, tá tudo bem, eu purifico tudo isso, aí sobra o quê? Né? Então isso parece que faz a gente se sentir sem chão, né? Mas na verdade essa purificação, essa abertura que vai nos permitir olhar a vida do ponto de vista mais amplo dessa centelha divina que habita em nós. E aí sim, ver como é que as coisas realmente são construídas pela nossa própria mente, pela nossa própria visão, né? A gente já falou aqui várias vezes, a gente não olha para as coisas com os nossos olhos físicos, a gente olha para as coisas com o olho da mente, né? Um exemplo bem simples, suponhamos que um celular nosso aqui caia no chão, esse espatife mesmo, tudo quebrado, né? A gente vai olhar para o chão e vai dizer assim, ó, meu celular quebrado. Só que você vai olhar para o chão, você vai ver um chip de um lado, pedacinhos de vidro de outro, pedacinhos de placa, cadê o celular? Vocês entendem? Quer dizer, isso prova que a gente realmente não olha para as coisas com o olho físico, né? A gente olha para as coisas com o olho da mente, porque a coisa está lá quebrada, nem aquele conjunto, né, que estava todo ali montado, já nem existe mais, mas eu continuo olhando para ele e vendo um celular, embora eu diga um celular quebrado, né? E é isso que Jesus e todos os versos espirituais vão dizer que são as nossas fixações, né? As coisas deixam de existir, mas a gente mantém a mente fixada naquilo, né? A coisa quebrou, a coisa espatifou e tal, mas eu ainda continuo vendo como se aquilo ainda fosse existente. E pior do que isso, é quando isso se aplica às fases da nossa vida, né? Passou aquela fase e eu ainda continuo achando que eu sou aquilo, né? Então, muitas pessoas falam sobre a crise, por exemplo, da aposentadoria, crise da adolescência, né? Por quê? A pessoa deixou de ser criança e tornou-se adolescente. Aí, aquilo que a pessoa estava acostumada a ser já não é mais, é uma coisa diferente. O corpo está diferente, a mente está diferente, né? A visão de mundo está diferente. A pessoa se sente, nesse período de mudança, sem chão, né? Mas por quê? Porque a gente tem essa tendência, essa nossa mente comum, né, que se relaciona com as coisas dessa forma, a se apegar àquilo que construiu e querer que aquilo fique fixo, mas aquilo não fica fixo, né? Aquilo muda, tudo muda,
Né? A aposentadoria é a mesma coisa, a gente passa, sei lá, 30, 40 anos, né, às vezes num trabalho só, numa profissão, né? A pessoa pergunta, o que você é? Aí você fala assim, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu me identifico com aquilo. Aí de repente eu me aposento, né, e a sociedade não ajuda muito, né? Agora não está fazendo nada, né? Agora tá à toa, né? Que é uma concepção coletiva, né? Então a gente tem que nos conectar com essa nossa natureza, porque essa natureza divina, essa centelha divina que habita em nós, ela não tem, ela flui com as coisas, ela flui com a mudança, né? Ela não olha para a impermanência como impermanência, ela olha para a impermanência como liberdade. Eu hoje sou professor, amanhã, se eu quiser, eu mudo de emprego, né? Eu hoje estou vivendo uma determinada situação, amanhã eu posso viver outra. Eu hoje tenho carro, amanhã não estou enjoado de carro, eu vendo. Então, quando a gente está conectado com essa natureza, a gente tem esse desprendimento. Por isso que os mestres espirituais, inclusive Jesus, vão dizer que o desprendimento é uma das virtudes que nos ajudam a caminhar mais rapidamente na evolução espiritual. A própria palavra está dizendo, né? Desprender. Estou preso e o desnegação. Aí eu me solto, né? Me liberto. Então fico mais leve, né? Fico mais apto a caminhar. Por isso que Jesus vai falar, leve o meu jugo e suave o meu fardo. Por quê? Porque o fardo dele é o fardo do Espírito, que é um Espírito, uma natureza livre. É uma natureza livre. Não tem prisão para ele. Ele não está preso a nada. Não tem apego, não tem desejo, não tem raiva, não tem suscetibilidade ao que acontece no mundo externo. Então está sempre num estado de serenidade e estabilidade. Mas é interessante, porque a gente fala de estabilidade, mas é uma estabilidade dinâmica, porque as circunstâncias mudam, né? A gente vê Jesus, por exemplo, né? Uma hora está com os fariseus, outra hora está com uns caras querendo apedrejar a mulher adúltera, né? Outra hora está lá no templo pregando e vem a mãe dele e dá uma bronca nele porque subiu de casa e está no sinédrio ali querendo bancar o doutor da lei, né? Outra hora está sendo crucificado. Mas em todas as situações ele lidava com elas a partir desse lugar límpido, aberto. Então ele sabia como lidar com cada uma delas. Então não havia, mesmo a situação estando complicada, vamos dizer assim, né, na nossa visão limitada, sofrida, para ele não tinha sofrimento. E a gente também, se tivermos conectados com essa centelha, a gente tem esse potencial dentro de nós, também não vai ter sofrimento para nós. Né? Por isso que à medida em que a gente vai avançando no caminho, cada vez se torna mais motivador, porque quem é que não quer ter uma felicidade permanente, né? Um equilíbrio estável, independentemente de circunstâncias externas. Né? Quanto mais a gente medita sobre isso e procura praticar isso, mais a nossa motivação se renova. Né? Então vamos lembrar disso, né? Que a mensagem ao falar salvar-se, ela está dizendo, a salvação está na nossa mão, né? Ninguém vai nos salvar, é nós que vamos nos salvar. É nós que vamos nos purificar, é nós que vamos nos reformar. O que os mestres deixaram foi apenas ferramentas para que a gente faça o trabalho, né? Deixaram como que um roteiro, um mapa, mas quem tem que fazer a viagem somos nós. Essa longa viagem quem tem que fazer somos nós. Ok, pessoal? Mais alguma colocação? Aquele finalzinho, você podia ler o final da mensagem, que tem uma coisa de salvar os outros. Ele fala aqui, salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Foi bem lembrado, porque o que ele está falando aqui? Ele está falando que se nós não nos purificamos interiormente, né? Como que nós vamos ajudar os outros a se purificarem? Se a nossa mente está confusa, como que eu vou tirar os outros da confusão? Né? Se eu não conheço o caminho, como que eu vou dizer para eles qual é o caminho? Né? Então, a motivação correta é exatamente essa aspiração de querer atingir a iluminação para trazer benefício aos seres. Nesses seres está incluído nós mesmos, óbvio. Né? Os próprios psicólogos atualmente, quando falam sobre amor, falam que quando a pessoa aprende a amar, aprende também o amor próprio, que é completamente diferente de egoísmo. Porque o amor próprio, ele busca satisfazer as nossas necessidades e não os nossos desejos. Né? O amor próprio não nos coloca como centro do mundo. Né? Ele nos coloca como um ser digno da nossa própria atenção.
Porque tem um detalhe, que Emmanuel inclusive ressalta muito, o trabalho de evolução é intransferível. Ninguém pode fazer por nós, mesmo a nossa mãe, o ser que mais nos ama, não vai fazer por nós. Então, se nós não o fizermos, ninguém vai fazer. Eu não posso fazer pelo meu filho, por mais que eu o ame, eu não posso fazer por ele. Eu posso tentar motivá-lo a fazê-lo, né? Então, por isso que ele chama a atenção para isso, né? E esse aqui é o ideal mais elevado. No budismo, eles vão dizer assim, eles vão chamar isso de ideal Mahayana, o grande caminho, o grande veículo, ou seja, a aspiração de fazer esse treinamento espiritual intenso para atingir a iluminação o mais rapidamente possível, para poder trazer benefício aos seres, que foi o que o Buda fez. O Buda, ele passou 6 anos, né, meditando, e a coisa não dava certo, e uma hora ele quase morreu, porque começou a fazer jejum, achando que jejum é que era o caminho, não deu, ele viu que não era, e depois percebeu que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ou seja, nem sacrificar demais o corpo, nem também se deixar arrastar pelos desejos do corpo, né, até que ele atingiu a iluminação. Quando ele atingiu a iluminação, aí ele falou, aí veio aquele ideal, ele falou assim, mas e agora, como que eu faço para as pessoas entenderem isso? Porque ele percebeu que ele tinha atingido algo que estava para além da linguagem. Aí ele começou a falar assim, como que, usando a linguagem, eu digo para as pessoas o que eu vi? Que era mesmo o desafio de Jesus, né? Como que eu digo para essas pessoas o que eu estou vendo, né? Aí eles foram criando o que é chamado no budismo de meios hábeis. Jesus tinha muitos meios hábeis, a gente percebe isso, ele tinha habilidade para lidar com todas as circunstâncias, todas, desde pequenininho, né? Muito talentoso nesse aspecto, né? Assim, se a gente usar a simbologia do budismo, ele nasceu sentado no lótus, né? Na flor de lótus, lá já vendo tudo com clareza, vendo o sofrimento, vendo a confusão humana e sabendo como fazer, né? A gente percebe, vocês percebem que à medida que a gente vai estudando o Evangelho, em todas as passagens, que ele nunca age da mesma forma. Em cada circunstância ele tem palavras diferentes, ele tem formas de agir diferentes, né? O episódio, assim, para mim, mais marcante é aquele que ele vê os mercadores negociando no templo e entra derrubando as barracas, né? Como que vocês profanam o templo, né? Só que por que isso me chama a atenção? Porque você fala assim, nossa, mas era um ser tão compassivo, né? Um ser assim tão amoroso, como que ele, né, derruba as barraquinhas? Coitado, os caras estavam ganhando dinheiro lá, né? Mas quando ele olhou aquilo, não era por causa do templo que ele fez aquilo porque aquelas pessoas não conseguiam discernir nem entre o sagrado e o profano, né? Eles estavam transformando, né, o templo num meio de ganhar a vida, né? E Jesus, percebendo que isso gera muito karma negativo, o que ele manifestou? Ele manifestou uma coisa que no budismo chama de compaixão irada. É quando a gente dá assim, igual no filho, a gente dá uma bronca no filho, mas não é porque a gente quer que ele sofra. Muito pelo contrário, é para evitar sofrimento, né? Ele está lá, vai derrubar uma chaleira de água fervendo em cima dele, você vai dá um grito, ele se assusta, ele chora, mas isso é feito dessa forma, né? E mas isso só um ser iluminado pode realmente exercer, né? Porque a gente corre o risco de confundir compaixão irada com raiva, né? Às vezes a gente está com raiva e eu estou com, né? Então isso é um equívoco muito grande e vai gerar problemas para nós e para a pessoa que supostamente nós estamos querendo beneficiar. Porque quando a gente está com raiva, a gente não está buscando o benefício da pessoa. Nós estamos buscando desabafar a minha chateação. Aquilo me causou extrema aversão. Pode ser até o comportamento de um filho, mas aquilo me causou aversão. Então eu fiquei com raiva e estou descarregando minha raiva. É uma atitude completamente autocentrada. A compaixão não. A compaixão ela não tem nenhum autocentramento. Jesus, por exemplo, quando fez isso, ele, entre aspas, né, na nossa visão limitada, correu o risco de perder toda a fama dele, né? Tudo que, mas ele não estava preocupado com isso. Estava preocupado em ajudar. Mesmo que as pessoas fossem achar que ele não era aquilo que estava dizendo que era. Ele também não estava querendo ser nada. Que tem isso também, ele não estava querendo ser nada. Ele só queria ajudar. A mente iluminada é muito interessante, né? Ela não quer nada, ela não deseja nada, ela não aspira a nada. É totalmente livre. Então, por isso, não tem problema nenhum fazer a ação que for necessária. Mas ela está sempre seguindo esse princípio, trazer benefício aos seres. Sempre. Então esse ponto é bastante importante, né? A gente precisa se empenhar bastante em salvar-se,
né, antes de querer salvar os outros, porque às vezes nessa querer salvar os outros, na verdade a gente está aí julgando, né? Ah, fulano, poxa, não pratica tanto. Só para terminar, eu vou citar aqui um exemplo da monja Coen, né, que ela diz assim, que ela estava lá no mosteiro Zen, ela é do budismo Zen, né, e com o tutor dela caminhando, e tinha um monge que cozinhava e que gostava de tomar saquê, né? E nesse dia ela olhou para ele assim e achou que ele tinha tomado um pouquinho mais do que deveria, né? E virou pro tutor dela, com quem ela estava caminhando, e falou assim: nossa, eu acho que hoje o fulano passou do limite, né? E ele virou para ela: e você? E você? Por que você está se preocupando com a vida dos outros? Ele tem um tutor para cuidar dele. Por que você está olhando para os outros? Por que você está julgando ele? O que você tem a ver com a prática dele? Ele tem gente para orientar ele. Cuide da sua vida. Né? Então, assim, isso mostra bem, né, como que ele deu uma lição para ela na hora, né? Ela cita isso, ela conta isso. Hoje ela conta isso rindo, né? Que ela diz assim: os mestres Zen são bastante duros, né? Mas eles estão sempre ali querendo o melhor para a gente. Ele falou assim: ó, para com esse hábito. Que coisa feia, né? Ficar olhando para os outros. E ela achou que era uma brincadeirinha inocente. Mas ele falou: ó, você está cometendo uma ação não virtuosa de favor, cuidado. Então ele aproveitou, né, a ocasião para dar um ensinamento para ela. Então é assim, né? Os mestres, eles têm essa habilidade. Qualquer coisa que a gente fizer, ele transforma em lição. E se precisar ser de uma maneira mais firme e mais dura, ele vai fazer de uma maneira mais firme e mais dura. Nós não. Nós, como estamos presos à nossa identidade, a gente vai dizer assim: ah, não, eu não. Né? Hoje, por exemplo, qual é o grande problema que eu vejo, inclusive, em entrevistas de psicólogos especializados em educação infantil falando? Qual é o grande problema? É que os pais hoje querem ser amados pelos filhos. E os psicólogos dizem assim: não tem que ser amado, tem que ser respeitado. Só isso. Entendeu? Tem que fazer, faça-se e pronto. Hoje, muitos problemas poderiam ser evitados se os pais não tivessem essa preocupação de ser amado, entendeu? Mas sim de ser respeitado. Né? Se eu estou fazendo melhor, eu estou fazendo melhor, então vamos seguir. Né? Você está sob minha responsabilidade.